Graça e paz, amados irmãos, hoje nós estamos aqui mais um dia que nós estaremos conversando com mais um amigo do Evangelho, mais um irmão em Cristo, mais um membro do corpo de Cristo, que faz parte dessa geração, que faz parte desse momento que nós estamos vivendo, nesse momento que nós temos tido tantos momentos tristes, mas esse é o canal ao qual as igrejas se unem, sem barreiras de denominação, nem de doutrina, nem de nada. É só conhecer as histórias, conhecer o que Deus faz nas vidas através do encontro com Ele. Então, hoje nós teremos mais uma live abençoada. Eu tenho certeza que você que está aí assistindo, você que está assistindo essa live, você vai ser abençoado por ela. Então, eu te peço para compartilhar. Se você está recebendo uma bênção hoje através dessa live que você vai ouvir, que você vai conhecer, então peço a você que compartilhe, que divulgue esse material e faça esse material chegar a mais e mais pessoas. Amados, sem querer prolongar muito, mas já prolongando, porque eu gosto de falar, isso é de mim, então eu falo muito. Nós teremos um convidado especial nessa noite. Um convidado que foi assim, tivemos várias dificuldades para a gente conseguir gravar essa live com ele, estar com ele, mas prove Deus que a gente fizesse, e nós estamos aqui, estamos fazendo. Eu vou ter a honra de estar aqui conversando com ele. Tive com um dos seus pupilos lá da igreja, o irmão João Vitor, que esteve aqui comigo faz um tempinho, e ele me indicou o pastor, o apóstolo dele. Então, vai ser uma honra estar conversando com o apóstolo Renan. Então, sem mais, eu já vou chamar ele para participar com a gente aqui, para a gente conversar. Graça e paz, pastor. Graça e paz, Maicon. O pastor me perdoa, que eu tenho muito costume de chamar pastor. Apóstolo não é um termo que eu comumente uso. Então, muitas vezes eu vou te chamar de pastor, me perdoa. Fique em paz. Ô, irmão, muito obrigado pela sua presença aqui. Está sendo uma honra estar conosco aqui, o pastor, o apóstolo, líder da igreja. O irmão João Vitor, assim, a gente conversou bastante aqui, deve fazer uns 2 meses quase que a gente conversou, e prove que a gente conversasse hoje, conhecendo um pouquinho da sua história, da sua caminhada, do seu chamado ministerial, como é que foi esse encontro com Cristo. Conta para a gente como foi a sua história de encontro com o Senhor, como foi que Cristo entrou na sua história ali, como o apóstolo Paulo entrou e mudou tudo. Como foi essa mudança, como foi esse processo? Então, Maicon, minha história cristã, ela começou aos 11 anos de idade, quando um amigo meu chamado Manuel, ele compartilhou Jesus comigo, e ali ele me contou sobre o amor de Deus e também sobre o perigo de viver longe do Evangelho. E ali eu tive o meu encontro com Deus. Ali eu comecei a minha caminhada com 11 anos. Com 12 anos eu me batizei e fiquei na igreja até os 15 anos, firme, caminhando. Dos 15 até os 19, eu fiquei em cima do muro. Aquele momento de juventude, da adolescência para a juventude, né? E até os 19 eu fiquei tipo aquele crente morno. Mas quando chegou aos 19 anos, Deus trouxe uma palavra ao meu coração em um dia de domingo. E Deus me fez enxergar que eu precisava realmente viver uma vida com Ele, uma vida comprometida. E graças a Ele, aos 19 anos, eu tomei essa decisão, assumi esse compromisso e já vão fazer 33 anos, né? Somando os 3 com mais 30 anos de caminhada, eu estou nos caminhos do Senhor, servindo a Ele. Já fui membro de igreja
já fui diácono da igreja, já fui presbítero da igreja, já desenvolvi o ministério pastoral e hoje chamado ao ministério apostólico pela graça de Deus. Então a vida segue, a caminhada com Jesus ela é dinâmica e nós vamos caminhando até aquele grande dia. Com certeza. E a caminhada com Cristo é assim, momentos que a gente está muito próximo, que a gente está muito em contato, está ali naquele momento de muita intensidade, mas a nossa vida tem momentos que a gente vai estar mais triste, mais passando por dificuldade, passando por momentos de muita tensão, que nos faz, muitas vezes, naturalmente, nos faz ficar mais fraco, parece que a gente está mais distante, mas eu acredito que é quando a gente está mais fraco, que é onde Deus ajuda. Está ali com a gente, segura a nossa mão e nos carrega no colo. Pastor, aí o pastor contou ali com seus 19 anos, se eu não me engano, foi quando o pastor teve esse contato, teve essa entrega, teve esse momento com Cristo. Mas a gente sabe que há etapas de conversão. O momento que a gente se encontra com Cristo e a transformação que outrora nós éramos de um jeito, a gente passa a ser de outro. Tem pessoas que acham que a transformação é instantânea. Pode acontecer, Deus é Deus de milagre, Ele pode mudar a pessoa de um dia para o outro, fazer ela ser totalmente diferente. Mas quais foram as dificuldades do pastor ao encontrar com Cristo, a começar a caminhada com Ele? Quais foram as maiores dificuldades? Porque a gente sabe que tem pessoas hoje que estão desviadas, ou que já foram de igreja, ou que nunca entraram numa igreja, que não sabe como que é e não entende como é que é esse processo. Para eles é algo muito difícil de compreender. Como é que foi esse processo de transformação? Como foi na sua história, na sua vida? Então, como eu te falei, a minha conversão se deu aos 11 anos. Aos 12 anos eu me batizei e caminhei até os 15. Dos 15 até os 19, eu fiquei muito em cima do muro. E justamente por causa de algumas dificuldades que surgem na caminhada cristã. Dificuldades como as dificuldades nos relacionamentos. Às vezes, a gente não é muito compreendido, né? E na minha época, há mais ou menos 35 anos atrás, o evangelho era um pouco diferente do que é hoje. Nessa época, que eu tinha 15 anos de idade, a maioria das igrejas ainda tinha as suas doutrinas, né? De usarem calça comprida, camisa manga longa, até chapéu. E eu, um jovem, né, quando olhava aquilo, eu falava, meu Deus, eu não podia jogar uma bola, eu não podia soltar uma pipa, porque era chamada a atenção na igreja. Então, isso dificultou um pouco a minha caminhada. E também olhando, né, algumas questões dentro da igreja, algumas dificuldades de relacionamentos, isso contribuiu para que eu pudesse esfriar um pouco a minha vida cristã. Até que, graças a Deus, aos 19 anos, eu entendi que evangelho é amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos e decidir servir a Deus, decidir ser um servo de Deus. Quando a gente consegue ter essa visão clara de que o nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo devem ser prioridades em nossa vida, com certeza as dificuldades do dia a dia, elas são superadas por cada um de nós. Porque quando nós amamos a Deus, nós nos dedicamos a Ele, nós priorizamos
a sua presença, a sua obra. Da mesma forma, quando nós amamos o próximo. Eu costumo dizer que o nosso amor pelo próximo deve ser maior do que o ódio que nós sentimos pelos erros que eles cometem. Então, quando nós amamos mais do que odiamos mais os erros das pessoas, aí nós conseguimos lidar melhor com o ser humano. Realmente, se a gente for fazer esse jeito, a gente olhar mais com amor para o próximo, a gente vai passar a entender como um pouquinho como Deus nos olha. Deus nos olha com um olhar de amor. Porque se ele olhasse como muitas das vezes a gente olha para o próximo, não olhando com um olhar de misericórdia, de amor, mas com um olhar de julgamento pelos erros que ele comete, então eu acredito que nós estaríamos numa situação muito complicada. Porque se Deus olhasse como a gente olha, nós estaríamos bem enrascados. Pastor, a gente sabe que muitas das vezes, eu falo por mim, então, tenho nascido e criado na igreja, a gente tem momentos que, fora na nossa vida, Deus faz brotar em nossos corações ministérios, vontade de trabalhar na obra do Senhor, com a música, com a palavra, com o evangelismo, não importa qual seja a função, até mesmo uma limpeza na igreja, na ajuda para que o culto aconteça. Como é que foi esse chamado ministerial do pastor? Eu não sei se o pastor teve esse chamado lá de início, mais novo, ou isso veio brotar depois com o amadurecimento mesmo, a sua caminhada no processo. Como é que foi esse start para a chamada ministerial, o dom da palavra, da oratória? Como é que foi? Então, eu sempre fui muito dinâmico nas coisas de Deus. Desde os 11 anos, quando eu me converti, eu sempre me envolvia muito com os trabalhos da igreja. Sempre estava envolvido nas obras da igreja, no evangelismo. E quando eu, aos 19 anos, assumi mesmo um compromisso com Deus, essa chama se tornou cada vez maior, de forma que eu comecei a me dedicar muito às coisas de Deus, sendo eleito diácono da igreja, por sempre estar disposto a servir aos irmãos, servir a igreja, desenvolver trabalhos nos hospitais, nos presídios, até mesmo fazer um trabalho evangelístico em uma emissora de rádio. Eu já tive o privilégio de fazer durante 6 anos. Então, a minha caminhada na obra de Deus sempre foi muito dinâmica. E ali eu tanto me envolvia na obra de Deus, servindo, como também com um desejo muito grande de conhecer mais a Deus. E ali eu comecei fazendo o primeiro seminário teológico que eu fiz, um seminário de cunho de bacharel em teologia, durante 3 anos, e fazendo a obra de Deus na igreja local, sendo um auxiliar do pastor. Até que, em um dado momento, o pastor da igreja, ele olhou para mim e falou assim: meu tempo nessa igreja, ele chegou ao fim, e eu quero indicar, na época eu era presbítero, né? Eu quero indicar o presbítero Renan para assumir o pastorado da igreja. Isso há 18 anos atrás. Nossa igreja, ela tinha 28 membros, e ali eu iniciei, né, fui consagrado ao ministério pastoral e comecei a pastorear a igreja com 32 anos de idade. Fui consagrado ao ministério pastoral com 32 anos.
e hoje tenho 18 anos como pastor presidente dessa igreja. É assim, Deus trabalha. Quando a gente está disposto a trabalhar para a obra do Senhor, Deus vai nos encaminhando, nos mostrando a direção, aonde Ele quer nos usar, aonde Ele vai nos usar. Muitas vezes a gente acha incapaz de fazer, mas Deus nos capacita. Muitas vezes Ele também chama os capacitados, aqueles que já têm o talento e o dom para oratória, louvor, mas muitas vezes Deus lapida também, que a maioria das vezes pega uma pessoa que não tem nada, que acha que não tem nada, e faz ela ser alguma coisa na obra do Senhor, atuante na obra. Então, como foi no pastor? O pastor sempre disposto, foi como presbítero, foi como diácono, e hoje, como pastor, como apóstolo, sabe como direcionar aqueles que o apóstolo me dera para seguir aquela função, porque o pastor já passou por isso, o irmão já passou por essa etapa, passou por esses momentos. Eu acho que sim, que hoje nas igrejas tem muita gente querendo pular etapa, mal entrou na igreja, a gente entende a ânsia de querer fazer, de que está na obra, mas dentro da igreja é um processo. Você tem que amadurecer, conhecer mais de Deus, conhecer mais da sua palavra, e a sua predisposição normalmente vai fazer você galgar um ministério de louvor, vai fazer você galgar um ministério de evangelismo, um ministério da palavra. Então, assim, é importante o que o pastor falou, porque tem pessoas que entram numa igreja ou se convertem numa igreja, os convertidos a gente até entende aquela ânsia do primeiro amor ali, de querer fazer de tudo, querer abraçar tudo. É bom que ele esteja envolvido em tudo, mas assim, um exemplo, um membro que veio de uma outra igreja e chega, quer fazer, eu quero louvar. Mas não é assim, é um processo, uma caminhada. Aí, o pastor, como foi? Teve alguma dificuldade quando o pastor começou a ser usado na palavra, também ali nos cargos que o pastor teve? O pastor teve alguma dificuldade? O pastor passou por algum momento assim, de se questionar se era realmente isso? Se o chamado é esse mesmo? Se a vontade de Deus para a sua vida era essa mesmo? Porque eu me questiono. Eu sou um cara muito crítico, até comigo mesmo, no que eu faço. Tudo que eu faço para Deus, faço o melhor, mas muitas vezes aquele olhar racional, humano, poderia ser melhor, pô, falei nisso, gaguejei nisso, eu sou muito gago, muito nervoso, muito tímido, então, como o pastor conseguiu lidar com esses momentos? Teve essas dificuldades? Então, Maicon, eu costumo dizer que a maior crise do ser humano é a crise de identidade. E eu sou muito grato a Deus, porque Deus, de uma forma muito sábia, muito soberana, Ele sempre foi tratando comigo de uma forma muito carinhosa, de uma forma muito clara. E eu, por ser muito metódico e prático, eu creio que Deus aproveitou essa forma de ser que eu desenvolvo, né, que eu sou, na verdade, e Ele tratou comigo dessa maneira, trazendo muita clareza. Quando eu fui chamado para o ministério pastoral, anos antes, eu já recebia uma palavra de Deus dizendo que eu seria chamado ao ministério pastoral, que eu seria um instrumento nas mãos de Deus para pastorear outros pastores, e Deus tinha uma grande obra na minha vida. E eu, como muito metódico, muito prático, né, eu tenho até hoje uma agenda chamada Profecias Recebidas. E eu anotava o dia, a hora e a pessoa que Deus instrumentalizava para trazer uma palavra ao meu coração. E eu velava sobre aquela palavra, como a própria Bíblia nos orienta, né? Que nós devemos ouvir tudo e reter aquilo que é bom.
devemos julgar as profecias e não os profetas. E ao receber essas palavras, eu guardava na tábua do meu coração e esperava. Se fosse de Deus, iria se cumprir. Se não, não iria se cumprir. E graças a Deus, cada uma delas foi se cumprindo para a glória do nome dele, e eu via sempre a boa mão dele estendida. É claro que em dado momento a gente olhava e falava: meu Deus, como que eu vou agir diante dessa situação? E ali Deus, com a sua soberania, com a sua sabedoria, ele ia nos admoestando, ele ia trazendo luz ao nosso entendimento e trazendo a convicção do chamado que ele tinha para a nossa vida. Então, a gente teve os contra-ataques, né, que eles existem mesmo, mas, graças a Deus, a clareza do chamado, a certeza de estar no tempo certo, na hora certa, foi muito importante para o desenvolvimento do nosso ministério. Pastor, o pastor chegou a falar que fez seminário. Não sei qual foi o seminário que o pastor fez, mas assim, eu tenho conversado com muita gente. Eu já fiz seminário, mas não a nível de bacharel. Seminário que o pastor aqui da igreja onde eu sou membro, a Igreja Batista do Parque Bela Vista. Então, o pastor, de vez em quando, ele faz um seminário, direciona para um dos pastores da igreja, que já fez o seminário, para ser os nossos professores ali, e a gente começar a aprender um pouco mais da parte da Bíblia mesmo, e também das técnicas de oratórias, de tantas outras coisas. Muitas vezes, eu já conversei com algumas pessoas que estão fazendo, ou já concluíram um seminário mesmo, a nível de bacharel. E a gente sabe que o seminário é um desafio, porque você vai estar ali, é um desafio para ir, é um desafio de você, eu não vou fazer nenhuma outra faculdade, eu vou fazer seminário. Então, para muitos, o desafio é muito grande. E não só o fato de ir, o fato de conseguir ingressar numa faculdade, num seminário, mas dentro da faculdade, eu percebo que muitos que eu converso passam por momentos assim de autorreflexão, e por muitas das vezes ter aqueles pontos da Bíblia que mais se discutem, quanto à linha de pensamento, à linha teológica, várias vertentes, que eu entendo que, independente da vertente que você escolha, eu acredito que o final é Cristo, porque está na Bíblia, e a Bíblia permite essas várias interpretações desses textos. O pastor passou por algum momento desse de crise, ou de um momento de contestar um pouco do que você mesmo acreditava, ou alguma coisa nesse sentido? Então, eu sempre tive muito amor à carreira acadêmica. Eu tenho 2 faculdades, uma de teologia e uma de pedagogia. Tenho uma pós-graduação em docência do ensino superior e um mestrado em teologia. E sou professor das grades de homilética, hermenêutica, teologia sistemática, de forma que eu amo o campo acadêmico, tanto teológico como também a nível profissional. Então, Michael, quando eu falo diante da sua colocação, é muito bom a gente entender que o conhecimento, ele é entendido biblicamente como uma ferramenta de libertação. E quanto mais eu conheço, menos eu erro e mais eu me qualifico.
Uma pessoa que se dedica ao conhecimento teológico, ao conhecimento das coisas de Deus, automaticamente ela vai desenvolver uma vida cristã mais saudável, mais construtiva e também mais abençoadora. Talvez muitos podem ter algumas dificuldades, como você mencionou, em algumas questões teológicas que nada mais é do que linhas que a própria Bíblia ela permite que alguns sigam essas linhas. Exemplo da predestinação do livre-arbítrio. São duas linhas teológicas que elas são debatidas há séculos. Mas o que acontece? Tanto a linha da predestinação como do livre-arbítrio, como bem mesmo você falou, elas apontam para Cristo. Porque se eu sou um salvo em Cristo Jesus, eu não vou ter prazer no pecado. E se eu entendo que a minha fé em Cristo me leva à salvação, eu também vou viver uma vida diferenciada. Então, tanto a predestinação como o livre-arbítrio, eles nos conduzem, ou elas nos conduzem a Cristo. Basta apenas nós termos bom senso. Como professor de hermenêutica, eu sempre ensino que para você interpretar a Bíblia, uma das virtudes que você precisa ter é ter bom senso, é fugir dos exageros, dos extremos, é não se apegar a textos isolados que não permitem uma interpretação clara. Eu creio que a gente caminhando dessa forma, a gente se torna mais produtivo e construtivo do que um pouco crítico, que às vezes prejudica a nós mesmos. Eu vejo assim que muitas das vezes, pastor, eu conheço algumas pessoas que fizeram seminário e eu percebo, não sei o que o pastor vê sobre essa situação, é que muitas das vezes ele, ao invés, né, de buscar passar o seu conhecimento para o próximo ou ajudar aquele que está iniciando na caminhada, você ele com conhecimento, ajudar o pastor na questão de doutrina, na questão de discipular aqueles que estão chegando, mas eu vejo que muitos, eu não sei por qual motivo, não sei se é o meu contato com algumas pessoas, acabam ficando muito críticos, sendo aquela pessoa que, em vez de apontar a Cristo tão somente, critica tudo que lhe é feito, tudo tem. Quando se leva uma mensagem para a igreja, uma música para a igreja, eu sei que a gente tem que ter aquela questão de ver se realmente aquilo tá bíblico, não está, tem um contexto, ele não é uma música fora do contexto, ou se não é uma mensagem que você acabou se equivocando em alguns pontos, mas assim, eu vejo que é muito mais o fato de criticar do que você absorver aquele conhecimento que você estudou ali 3, 4 anos para passar para o próximo. Eu acredito que deveria ser essa. Mesmo que muitos que se formam não se tornam pastores, se formam teólogos, em sua maioria. E acaba esse título de teólogos fazem eles se acharem ser o dono de toda a verdade. Então, como que o pastor vê sobre esse ponto? Que eu vejo muito isso, eu observo muito isso nos grupos, nos momentos que a gente tem esses contatos assim. Por quê? Muito. Então, Maicon,
É uma questão, na verdade, como Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele disse em 1 Coríntios 13, 11, que quando ele era menino, ele falava como menino, pensava como menino, sentia como menino e agia como menino. Mas quando ele chegou a ser maduro, ele desistiu das coisas de menino. Eu entendo que nós devemos ser críticos, sim, devemos ser críticos, porém construtivos. O que é um crítico construtivo? É um crítico que ele, na sua crítica, ele não consegue abalar a fé do próximo. Ele não consegue anular os sonhos do próximo. Ele não consegue trazer uma disenção no corpo de Cristo. Ele não consegue neutralizar a simplicidade do Evangelho. Eu posso ser o maior crítico, mas quando eu vou conversar com alguém, eu não posso pegar as minhas críticas e despejar no coração de um neófito na fé que está crescendo, porque senão eu vou matar a fé dele, eu vou anular o crescimento dele. Foi o que Pedro disse ao escrever as suas cartas, que há pessoas que elas precisam ainda do leite genuíno para que ela possa ir crescendo. E quando a gente, muitas das vezes, os teólogos, eles começam a estudar tanto, a encher a cabeça e acabam esvaziando o coração. Eles se tornam cabeças cheias e corações vazios. Quando, na verdade, a gente precisa ter o coração cheio e a cabeça transformada, renovada pela palavra de Deus. Então, eu penso que conhecimento sem maturidade gera dificuldade. Agora, quando você conhece, quando você amadurece, quando você usa o conhecimento que você tem para consolidar a fé do neófito, para, como você falou, servir a igreja que você é membro, servir a liderança que está sobre você. Quando você pega o conhecimento que Deus te deu para fazer o reino de Deus crescer e não dividir o reino dele, eu penso que você está no caminho certo. Realmente é bom de ter esse feedback do pastor sobre esse ponto, porque realmente é algo assim, se pensar. Tem que levar esses pontos à frente, porque vai chegar nas pessoas que precisam ouvir, precisam se despertar, porque muitas vezes acaba sendo uma pedra de tropeço para um recém-convertido, ou uma pessoa que chegou para a igreja. E a gente sabe que quando a pessoa começa a frequentar a igreja, e muitas vezes ela está com todas as manias, com todos os defeitos, com todas as características ainda que não convertidas ainda, que isso é um processo de transformação. Mas esperamos em Deus que as pessoas sejam tocadas através desses momentos que a gente conversa, que a gente fala sobre esses assuntos. Pastor, agora voltando para o seu lado pastoral, apostólico hoje, quais foram os maiores desafios? Ou se teve também alguma história no discipulado, no apostolado ali, alguma história que o pastor pudesse falar aqui para a gente, que a gente possa entender um pouco das dificuldades e a gente sabe que é um trabalho árduo. Cuidar de ovelha é um trabalho árduo. Faz por amor, o pastor tem certeza que faz, e todos os pastores que eu conheço
São pastores assim, tão amorosos que até o meu pastor assim, nascido e criado na igreja, o mesmo pastor, há 33 anos. Então, sim, é um pastor que tem um coração muito grande, mas a gente sabe que é um trabalho árduo. Muitas vezes, se pegar aquela ovelha cheia de manchas, cheia de feridas, tem algo que o pastor possa contar ou exemplificar aqui de experiência no ato de pastorear, de discipular, de que o pastor tem exercido nos dias de hoje? Alguma experiência que a gente possa compartilhar? Então, o ministério pastoral ele é muito dinâmico. O ministério pastoral ele tem os seus desafios, tem as suas conquistas, tem os seus privilégios, tem as suas responsabilidades, tem os seus desafios. Eu penso, Maicon, que o pastor, e isso eu falo como pastor, ele precisa entender que o ministério pastoral, a chamada pastoral, ela tem os desafios que são inevitáveis, como, por exemplo, você ganhar um discípulo para Jesus e ali consolidar esse discípulo, discipular esse discípulo, e ele ficar com você 5, 10, 15 anos e, de repente, você se deparar com uma decisão dele de não mais ser membro da igreja que você é pastor. E você tem que se despedir dele, às vezes da família dele, e ele ir para outra igreja. Então, isso é inevitável. Eu costumo dizer que não é o pastor que escolhe a ovelha, é a ovelha que escolhe o pastor. E se o pastor não tiver esse entendimento, essa realidade se torna um gigante para ele. Hoje, 75% dos pastores reclamam de traição, de abandono, de decepção, de frustração. Por causa de quê? Por causa, talvez, da falta do entendimento de que ovelha é ovelha. Ovelha, ela é ovelha. E vai chegar um momento que ela pode ter uma escolha e nós, como pastores, precisamos administrar isso. Chorar, porque nós choramos quando perdemos uma ovelha, ficamos tristes, como Paulo disse, né? Sei estar abatido, mas também sei ser exaltado. Sei passar necessidade, como também sei ter prosperidade. Em todas as coisas estou instruído. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o ministério pastoral tem disso. Tem seus privilégios de você fazer parte da história de vida, como você falou. Há 33 anos você tem o mesmo pastor. Olha que história você tem com o seu pastor e ele com você. Olha que coisa linda! E esperamos em Deus que ele possa, naquele grande dia, dizer para Jesus: eis aí a ovelha Maicon, que o Senhor confiou a mim e eu cuidei durante toda a sua existência. Não vai ser muito lindo esse momento? Mas o pastor não tem só esse privilégio de ter essas ovelhas maravilhosas, né, que ficam com ele em todo o tempo do seu pastorado. Mas ele tem também aquelas que vão embora, tem aquelas que não só vão embora, mas vão embora criticando ele, tem aquelas que dão muito trabalho, enfim, são os desafios do ministério. E nós, como pastores, precisamos, né, entender esses desafios, e eu penso que cada ovelha deve fazer o que
o escritor aos Hebreus ensinou: orar pelos pastores, velar por eles, para que eles desenvolvam o trabalho com alegria, não com peso, não com cansaço, porque isso não seria útil para o ministério, mas que ele desenvolva o ministério com prazer, com alegria. E eu penso que pastorear e ser pastoreado, né? Eu penso que é um estilo de vida entre o pastor e a ovelha. E ambos, eu penso que podem construir isso com mais maturidade para um crescimento maior do reino de Deus. Realmente. Pastor, tem um ponto que eu trouxe aqui para a gente conversar, para a gente bater esse papo. Tão bom, e já de 40 minutos, parece que a gente só está falando 10 só, porque já foram 40. Mas parece que só foi 10. Pastor, a gente sabe que nos dias de hoje está sendo muito necessário dos líderes, não só os líderes, mas os cristãos, os genuínos, se posicionarem. Porque hoje, infelizmente, nós estamos vivendo num momento da nossa história, não só a nível Brasil, mas a nível mundial, de uma distorção de valores, distorção de princípios e, muitas das vezes, uma situação que fere a família contra as igrejas. Eu gostaria de falar, que o pastor falasse um pouco. Eu sei de antemão que o pastor estará ali participando desse movimento no dia 7 de setembro. Gostaria que o pastor falasse o que o pastor pensa sobre esse assunto. Eu acredito, pastor, que nunca houve tanta necessidade, porque antigamente se falava assim, religião, política e futebol não se discute. Futebol, a gente discute, a gente brinca com os irmãos, com os primos, um brincando com o outro do time diferente. Mas a política, está havendo a necessidade da igreja se posicionar. Está havendo a necessidade da igreja levantar a bandeira, não de um político A, de um político B, de partido A, de partido C, mas de levantar a bandeira do Evangelho, dos princípios cristãos. E se deixar a mídia e todo esse movimento externo influenciar a nossa sociedade, chegará um ponto que os púlpitos não poderão ter palavras de correção contra o pecado, não poderão mais ser usados. Então, assim, porque não pode falar sobre um pecado X, não pode falar sobre o pecado Y, porque eu vou me sentir ofendido. Pastor, gostaria que o pastor ficasse à vontade para falar sobre esse momento de posicionamento, da necessidade do posicionamento, e falar um pouco, se o pastor quiser falar, sobre esse movimento no dia 7 de setembro, a importância que o pastor vê nesse posicionamento das igrejas, de muitos, que eu vejo que muitos pastores estarão, assim, apoiando esse movimento. Eu quero começar minhas palavras citando a frase de Martin Luther King, quando ele disse que o que mais impressionava ele não era a audácia dos canalhas, mas sim o silêncio dos bons. O silêncio dos bons. O silêncio da igreja. O silêncio dos justos. O silêncio dos homens e mulheres de bem desta nação e também das nações da terra. Esse movimento que nós teremos, na verdade, nós já estamos nos mobilizando, já desde as eleições passadas, em prol de um governo que defenda, primeiro, os princípios e valores do reino de Deus.
Nós defendemos um governo que luta pela família, que defenda a família tradicional, marido, mulher e filhos. Nós lutamos por um governo que abomina a corrupção, que abomina as coisas erradas, a injustiça. E dentro dessa luta constante, nós temos nos mobilizado desde a última eleição e vindo nos mobilizando dia após dia com homens sérios, com mulheres sérias, que têm a mesma visão de Deus, da família e de uma sociedade melhor. E a Igreja do Senhor Jesus não pode se calar. A Igreja do Senhor Jesus é uma igreja que se manifesta. 1 João 3,8 diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E quais são essas obras? Perversão da família, perversão dos princípios e valores do reino de Deus, abominação à fé. Então, os filhos de Deus, eles precisam se manifestar não só nesse tempo, mas também em todo o tempo. Nós precisamos abraçar esta luta, abraçar esta causa, porque se nós não nos posicionarmos, as trevas, elas vão tomar território. Como você bem falou, por muito tempo, a igreja e muitos homens de bem deram a política para o diabo, dizendo que política era coisa do diabo, dizendo que crente não podia se envolver com política. E o diabo acreditou nisso e tomou a política e colocou lá os seus agentes. E por anos e anos, a nossa nação foi sugada, sucateada, roubada, dia e noite. Não quebrou, porque Deus teve misericórdia. E agora, a igreja precisa acordar. É tempo de nos levantarmos como arautos do Senhor, de irmos para as ruas, de orarmos, jejuarmos, clamarmos, de manifestarmos a nossa fé, de manifestarmos a nossa voz como cidadãos de bem, cidadãos que amam a Deus, que amam a família, que amam a justiça, que amam a integridade, que amam uma nação. E nós, no dia 7, iremos para as ruas. São Paulo vai parar, Brasília, muitos outros estados, não só com a nossa presença, mas também com o nosso jejum, com a nossa oração. E eu quero convidar todos que estão assistindo esta live para fazer parte deste mover no dia 7 de setembro, um mover que com certeza vai trazer um novo tempo para a nossa nação. A Bíblia diz em Provérbios 29:2, feliz a nação, digo, quando os justos governam, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Acabou o tempo do gemido do povo. Chegou a hora do povo se alegrar por um governo justo. Chegou a hora da igreja se posicionar. Chegou a hora de nós não nos calarmos, mas sim abrirmos a nossa boca e nos mobilizarmos. A igreja precisa fazer isso. Jesus, ele disse que o reino de Deus
é tomado à força, e só os valentes se apoderam dele. E eu creio que os valentes, eles, no dia 7 de setembro agora, eles sairão às ruas e vão mudar essa nação para a glória do nome do Senhor. Amém, amém. Eu acredito nisso. Eu peço a Deus a cada dia que Deus venha trazer pessoas, venha colocar pessoas na política também, que tenha o coração voltado a Ele, que siga os princípios dele, porque só assim que vai conseguir ter algo de mudança real. Só assim que vai conseguir. Pastor, não querendo prolongar muito, eu, normalmente nessa parte final eu sempre pergunto duas coisas. Faço duas perguntas e pode ser as duas resumidas em uma só. Pastor, a gente sabe que a gente conheceu um pouquinho da sua história, e é até bom que a gente não contou tudo, todas as experiências, e deixa um momento para uma próxima live, um próximo vídeo, a gente marca aí, a gente faz de novo, a gente põe um tema para conversar e fica à vontade com mais tempo. Mas eu sempre gosto de perguntar às pessoas que eu trago aqui para a gente conversar, qual seria um texto, uma frase, um pensamento, ou até uma música, que melhor resumiria a caminhada do pastor até o dia de hoje? Passou por várias etapas, 12 anos, 13 anos, momentos de conflito, retorno, chamado ministerial, caminhada com Cristo, se firmando ali na igreja, trabalhando, exercendo funções. Hoje o pastor, qual a frase que melhor resumiria a sua história até o dia de hoje? Porque a gente sabe que esse vídeo aqui que vai ser postado, que será postado, está sendo gravado, é um vídeo que vai ficar, vai permanecer, muitas vezes, além das nossas idades. Porque, como os dias estão cada vez mais próximos do retorno de Cristo, pode ser que ele volte hoje, amanhã, mas daqui a 10 anos também, daqui a 12, daqui a 15, a nossa história pode se findar antes, ele nos chamar antes. Então, esse vídeo vai ficar. Então, qual seria um texto, um pensamento, uma música que melhor resumiria o chamado, a história, o processo que o pastor teve para ser o que é hoje, livre da igreja, apóstolo, liderando ali pessoas que querem se aproximar de Cristo? Eu tenho uma frase nas minhas redes sociais, e esta frase diz assim: nada nesse mundo tem valor se Jesus não estiver presente. Toda a minha vida, toda a minha história, tudo que eu fui, tudo que eu sou e tudo que eu serei no futuro, só terá valor se Jesus estiver presente. Se Jesus estiver presente, nós podemos todas as coisas, porque Ele irá nos fortalecer. Se Jesus estiver presente, no meio do deserto, nós vamos ter coluna de nuvem, coluna de fogo, maná do céu, água brotando da rocha e muita unção de Deus. Se Jesus estiver presente, ainda que a morte bata na nossa porta, nós teremos a vida, porque Ele é a ressurreição e a vida. Se Jesus estiver presente, ainda que tudo pareça impossível, Ele é o Deus do impossível. Se Jesus estiver presente, nós vamos caminhar até depois do fim de tudo aqui e iremos viver com Ele para todo sempre. Amém. Deixo essa palavra já agradecendo por essa honra de estar com você, Maicon, e com todos os queridos que nos acompanham nesta live. Muito feliz, muito cheio de gratidão a Deus por fazer parte desse momento tão especial com você. Amém. Pastor, eu gosto de encerrar esses momentos de bate-papo, porque eu acredito que
mesmo que online. Eu estou na minha casa, o pastor está onde o pastor está ali, não sei se na igreja, no escritório, mas nós estamos em culto, nós estamos falando de Deus, estamos falando da sua história, que conta um pouco do que Deus fez nela. Então, a gente pode encerrar com uma oração. Que hoje, quantas pessoas estão precisando de uma oração? Eu, infelizmente, tenho tido vários contatos com pessoas que estão enfermas, recentemente, várias pessoas hospitalizadas, por esse momento que a gente tem passado de Covid, realmente, pessoas sendo entubadas, pessoas passando vários dias, semanas internadas, e pessoas também não só com o lado da saúde debilitado, mas também a situação financeira do povo tem se estreitado muito nesse período de pandemia que a gente tem vivido. Eu gostaria que o pastor estivesse orando por essas pessoas que estão aqui precisando dessa oração, e eu tenho certeza que os irmãos que estão assistindo vão compartilhar, vão levar essa mensagem para aquela pessoa, porque essa pessoa está precisando de uma oração, e através dessa live gravada aqui, desse vídeo, ela vai ser tocada, ela vai receber uma oração, mesmo que remotamente, mas ela vai receber. Gostaria que o pastor estivesse orando para estar encerrando, e já agradeço mesmo o pastor, e não fique tranquilo, hein, que daqui a pouco vai surgir um novo convite, vou chamar o João também, fazer uma live assim, com mais pessoas, para a gente bater um papo sobre temas, bater um papo assim, sem hora para terminar, aí a gente combina, mas agradeço desde já ao pastor, e a gente estará encerrando após a sua oração desse momento. Amém. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão especial, tão cheio de vida que o Senhor está nos proporcionando. Quero colocar diante de ti cada um que nos acompanha pelas redes sociais, seja qual for o problema que esta pessoa esteja vivendo. Eu quero pedir que o Senhor venha envolvê-la com o teu amor, com o sangue de Jesus e com a unção do teu Santo Espírito, trazendo salvação, libertação, cura e muita unção. Que o Senhor venha prosperar a vida espiritual, emocional, física, familiar, financeira, ministerial e profissional desta pessoa, que ela receba um milagre, que ela receba o teu toque, que ela receba uma intervenção do alto, para que ela viva o sobrenatural. É a nossa oração, Pai, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Fique na paz todos. Que Deus os abençoe. Pastor Apóstolo, nós vamos marcar aí mais vezes. E depois vou pedir uma indicação do apóstolo, de uma pessoa que a gente possa trazer aqui para a gente bater esse papo e conhecer mais uma história. Fique na paz, uma boa noite. Peço que todos que estejam aqui venham compartilhar, venham divulgar esse material em nome do Senhor Jesus. Fique na paz. Paz, querido.